Eu trabalho na terapia ocupacional já há 21 anos, né? Uma escolha profissional por desejo próprio de querer fazer terapia ocupacional, e me encontrei muito nessa profissão, adoro o que eu faço, né? E trabalho aqui no consultório com crianças, desde os pequenininhos, recém-nascidos, até adolescentes, né? Então as crianças que chegam até mim, eles vêm indicados pelo médico, pelo pediatra, por neurologistas, e eles têm algum distúrbio, né? Ou seja, na área motora, ou na área mental, né? Na área cognitiva, ou na área social. Então a gente atende crianças que têm, por exemplo, autismo, crianças que têm paralisia cerebral, recém-nascidos prematuros que têm atraso de desenvolvimento, crianças que têm distúrbio de escolaridade, crianças que têm alterações psíquicas em relação à socialização, crianças que têm um déficit cognitivo, crianças que têm um síndrome como o síndrome de Down, entre outros, né? Então, nosso trabalho é desenvolver na criança as habilidades que estão ainda para recomeçar, como as crianças que são prematuras, que têm um atraso, a gente vai estimular para a criança ter um desenvolvimento dela normal. E a criança que tem algum déficit já marcado, com uma alteração cognitiva, ou uma criança que tem um déficit motor, como no caso de uma criança que tem, por exemplo, uma paralisia cerebral, ela vai ter uma dificuldade em relação às suas atividades da vida diária, em relação a ela poder se vestir, ela poder comer sozinha, ela poder escrever, ela poder dar conta da lição da escola. Então, toda essa habilidade que ela precisa se adaptar, né, ela precisa reabilitar, vai ser feito também pelo terapeuta ocupacional em conjunto com a equipe, né? Então, a gente vai trabalhar também com adaptações para essa criança poder ter uma vida mais adequada, fazer com que a criança possa, por exemplo, segurar um garfo, adaptando esse garfo para que ela possa segurar, ter uma coordenação motora melhor, facilitar para essa criança possa sentar numa cadeira da sala de aula junto com outras crianças de uma forma adequada, fazer com que essa criança consiga segurar o lápis, que essa criança consiga caminhar, ser mais independente, tomar um banho sozinha, né? Então ela poder conseguir fazer o que uma criança normal faz, mesmo com adaptações que possam ser feitas no seu dia a dia. Adaptar essa criança, por exemplo, ao uso do computador, quando ela não consegue usar o lápis, mas um computador adaptado para essa criança. Fazer com que essa criança, né, ela possa também assim, conviver no meio social adequadamente, socializando-se, comunicando-se adequadamente com outras crianças, com os adultos. Fazer com que a criança que tem um atraso possa desenvolver suas habilidades psicomotoras, por exemplo, de engatinhar, de sentar, de se levantar sozinha, de brincar, né? Então, ela tem interesse nesse brincar, que é importante para o crescimento da criança, tanto o crescimento dela mental como o crescimento dela motor. Então, facilitar a habilidade que a criança tem que ter numa vida normal, né? E que por algum desvio que tenha acontecido com ela esteja atrasada. Então, a gente vai tentar recuperar o máximo possível suas habilidades, potencializando no seu dia a dia o que ela possa conseguir de melhor. Quem deseja fazer terapia ocupacional como uma escolha profissional tem que saber pelo menos um pouco do que está escolhendo para fazer. Né? Falando por mim, né? Eu sou apaixonada pelo que faço, porque escolhi ser terapeuta ocupacional. Na realidade, eu não conhecia a complexidade do trabalho, mas conheci um pouco sobre ele. E quando eu fiz vestibular, já fiz assim, não, quero ser terapeuta ocupacional e me orgulho muito de ser até hoje. Mas o aluno que pretende ingressar na faculdade tem que ter a oportunidade de primeiro de quê? De ser uma pessoa que possa ter a capacidade de ouvir muito o outro, perceber no paciente suas nuances, suas dificuldades, poder ajudar, mas saber também separar-se desse indivíduo para que a gente não possa levar todos os problemas para a nossa vida diária. A gente tem que ter um limite muito tênue entre o paciente e a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida adequada, uma saúde mental também da nossa vida, e ele manter essa ajuda ao paciente de uma forma, vamos dizer assim, integrada, de uma forma profissional, estruturante, e não da forma que a gente vai sofrer junto com aquele paciente, né? Então a gente tem que estar bem consigo mesmo, né? Bem equilibrado, para poder a gente escolher uma profissão como essa, onde a gente vai trabalhar muito se envolvendo com aquele paciente, se envolvendo com os problemas que ele passa, né? Se é um paciente, por exemplo, que está hospitalizado, ele pode passar para a gente uma carga muito grande do sofrimento dele, da dificuldade de estar passando por aquela hospitalização, né? E a gente tem que estar muito atento a isso, para a gente poder ajudar o paciente, estruturar o paciente, mas a gente não se misturar com o problema que ele tem, porque senão a gente não vai conseguir ter nossa vida pessoal adequada, né? Tranquila.
ele tem que ter a capacidade também de ser muito humano, de poder conseguir ter a capacidade de estar do lado do paciente, de conseguir estar como se fosse ele, mas sem ser, obviamente, e saber retornar para o seu lugar de terapeuta e saber, eu estou entendendo mais ou menos o que está passando por ele, eu estou conseguindo captar o que está passando por ele, porque eu consigo enxergar o lado do paciente, né? A gente também tem que ter uma capacidade de trabalhar muito em equipe, de poder respeitar o outro, de conversar com um colega de profissão, de dividir ideias, né, de informações, não achar que você sabe tudo, porque ninguém trabalha sozinho em área nenhuma. Então a gente tem que ter o trabalho, a humildade de poder dividir, de poder perguntar, de poder pedir, mas também da gente colocar que o nosso trabalho é feito de uma forma de consciência, né, de uma forma científica, de uma forma que a gente estuda, que a gente sabe que está sendo feito, são feitas avaliações, análise, e não fazer por fazer, né? Deixar essa ideia que terapia ocupacional é ocupoterapia, porque não é de forma nenhuma. A terapia ocupacional trabalha com a ocupação humana, com habilidades, com resgatar o indivíduo da melhor forma que ele possa viver, de resgatar o indivíduo, suas habilidades, resgatar a sua integridade no social, na sua vida em casa, no trabalho, né, no campo que ele atua. Então, resgatar seu papel. E não a gente vai trabalhar com a terapia ocupacional na intenção de que a atividade é para ocupar um paciente. A atividade vai reestruturar um paciente. Ela é terapêutica já por si só. E a gente que vai conduzir esse caminho. Então a gente tem que estar muito atento a essas nuances que tem na terapia ocupacional, para a gente não confundir. Não achar, por exemplo, que por a gente atuar em vários setores, né, a gente atuar em psiquiatria, em neurologia, trabalhar em hospital, trabalhar na comunidade, a gente vai ser assim, eu sou uma coxa de retalhos. Não é. A gente é um profissional que abrange várias áreas, mas a gente tem que se situar no que a gente está fazendo, ter um trabalho definido, ter um trabalho, vamos dizer assim, com consciência, com base, para que a gente possa trabalhar de forma adequada. Então a escolha profissional tem que ser uma escolha assim, não, eu vou saber o que eu estou fazendo, eu vou entrar de cabeça no que eu estou fazendo, para a gente poder se apaixonar pelo que a gente faz. E não a gente se fazer por fazer. Porque terapia ocupacional, como não é fazer por fazer, e também ser terapeuta ocupacional não é ser terapeuta por ser. É ser, sim, um terapeuta ocupacional consciente. E aí, por isso é importante a escolha adequada.